segue agora repercutindo a indicação do nome do ministro da Justiça, Flávio Dino, para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem está com a gente aqui é o cientista político Rodrigo Prando, professor do Mackenzie, mais uma vez entre nós. Muito obrigada por ajudar a gente a entender o cenário desse momento. Professor, bem-vindo. Obrigado, Adriana. Prazer estar aqui contigo e com o Fábio. Bom, sempre um prazer estar com os dois, com a Band News FM, na Band. É sempre muito bom dialogar com vocês todos. Vamos juntos. Professor, eu queria começar considerando que o nome de Flávio Dino será aprovado, ainda que a gente sabe que tem uma longa negociação política, e a gente fala disso também nessa entrevista com o senhor, mas é muito raro uma indicação de um nome para o STF, já aconteceu, mas é muito raro que esse nome não seja aprovado. Considerando uma aprovação, o ministro Flávio Dino chegará ao Supremo como um porta-voz do governo Lula, como foi, por exemplo, Nelson Jobim no governo FHC? Ele tem um tamanho superior do ponto de vista não só dos conhecimentos jurídicos, mas políticos, da atuação política dele, que já passou pelos 3 poderes. Ele tem um tamanho e vai ocupar esse protagonismo no Supremo, na opinião do senhor? Olha, Adriana, é provável, mas não é o esperado de um ministro do Supremo. Eu terminei agora há pouco, antes de vocês ligarem, de escrever um artigo, terminando assim entre os artigos, quem será o Flávio Dino que estará no Supremo Tribunal Federal, e considerando, obviamente, passar pela CCJ e depois obter 41 dos 81 votos dos senadores quando for para plenário. Será esse Flávio Dino, que durante este ano de governo Lula foi um Flávio Dino combativo? Vale lembrar que de todos os ministros, aquele que recebeu mais ataques dos opositores, especialmente dos bolsonaristas, foi o Flávio Dino. Não raro ataques com fake news e teorias da conspiração. Então ele não fugiu do debate, foi às redes sociais e ele usou muitas vezes do mesmo tipo de conduta e de ação dos bolsonaristas. Foi irônico, foi bem-humorado e isso irritou bastante. Então, assim, a pergunta é, este Flávio Dino, que como você bem lembrou, passou pelos 3 poderes, chega ao Supremo, ele continuará buscando os holofotes, o embate, ou ele amainará a sua conduta e trará à tona o seu cabedal jurídico? Eu espero, para o bem da Suprema Corte, né, e assim, lembrando da ministra que se aposentou, que sempre foi muito discreta, que ele se concentre em falar nos autos e não vá para o embate. Já tem outros ministros que têm feito esse papel. Por um outro lado, os ministros do Supremo são seres humanos e foram e são bastante atacados, mas muitas vezes também eles se esquecem de uma certa postura e uma tranquilidade institucional com relação ao cargo e à função que ocupam. Eu acredito que Flávio Dino tem conhecimento suficiente para saber distinguir uma posição política daquela que se espera do magistrado que ocupa a Suprema Corte no Brasil. Agora, professor Prando, pensando na articulação política, né? A nossa reportagem agora em Brasília, o Túlio Amancio conversava com a gente, nos bastidores já dizem o seguinte: olha, o nome do Dino vai passar, mas vai passar raspando. Então eu nem pergunto para o senhor uma possível reprovação, isso seria caótico para o governo, mas esse raspando, sabe, por poucos votos, qual o tamanho do desgaste do governo se isso realmente ocorrer? Bom, vocês lembraram aqui, assim, são raras as ocasiões, salvo o melhor juízo, deu-se em 1845, quando os 5 ministros que foram indicados ao Supremo não foram aprovados. Bom, obviamente que de todos os nomes, aquele que mais resistência encontra é de Flávio Dino. Encontrará, inclusive, o ex-presidente, atual senador Hamilton Mourão, já deixou claro que até toma um café com Flávio Dino, mas que não terá o voto dele como senador para o Supremo Tribunal Federal. A questão é que, assim, de fato, por um voto, sabe Copa do Mundo, Fábio, quando nós ganhamos por pênaltis a Copa de 94, não foi uma estrondorosa vitória, mas foi o tetracampeonato. Para ele, que vai ficar 20 anos no Supremo Tribunal Federal por governo, haverá desgaste, mas provavelmente ele poderá distensionar esse desgaste na sua conduta, porque no fundo o que importa é a aprovação. Provavelmente, tanto o Lula quanto os articuladores políticos, e aí nós não devemos nos esquecer que Alcolumbre quer voltar
a presidir o Senado, deve estar sendo procurado pelo governo e numa negociação em relação a cargos, a poder político, simbólico, recursos, ali não sei que tipo de negociação, dentro do espírito republicano e democrático eu espero, mas deve ter já alguma coisa sendo vislumbrada da aprovação, ainda que apertada. Mas aprovação, ainda que apertada, é aprovação. Gol feito nos últimos minutos e que é validado, também é gol e leva a ganhar o campeonato. Inclusive, a gente está vendo isso aí no Campeonato Brasileiro, né? Que a gente está vendo que vai ser ali apertado. Nos estertores. É isso, nos estertores. Professor, e vamos falar desse contexto do momento em que o Flávio Dino é indicado, no momento em que o cabo de guerra ali, a queda de braço entre Senado e STF se tornou mais intenso depois da aprovação da PEC, impedindo as decisões individuais dos ministros. E, por outro lado, o Flávio Dino é um nome que é bem visto. A gente trouxe aqui na abertura do Entre Nós as primeiras declarações de integrantes do STF, de ministros, inclusive do presidente. É um nome que agrada a muitos ministros do STF, acredito que a maioria. Então, de alguma forma, esse nome do Flávio Dino funciona também para o governo Lula ser um mediador dessa guerra entre Congresso e Supremo? Olha, eu acho que sim, Adriana, e vamos pensar o seguinte, vamos imaginar o advogado-geral da União, né, o Messias, que lá atrás, né, acabamos conhecendo por Bessias, né, naquela questão do termo de posse do Lula quando Dilma presidente. Você imagina que o Messias era muito cotado e tinha força para ser indicado pelo presidente. E me parece aí, pelo que foi noticiado pelos seus colegas que estão em Brasília e que noticiam a partir da crônica cotidiana ali do Planalto e dos três poderes, que esta possível indicação foi implodida, especialmente pela proximidade que o Messias tem com Jacques Wagner, líder do governo, e que votou a favor desta PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal, dos ministros, especialmente as decisões monocráticas. A política ela é sempre um espaço de negociação em que nem sempre você ganha, mas só aqueles que são incautos ou autocráticos acreditam que sempre podem vencer. A indicação de Dino agrada, sem dúvida nenhuma, especialmente dois ministros que na quinta-feira passada estiveram no Palácio do Planalto jantando com o presidente Lula, que é Gilmar Mendes e também o Alexandre de Moraes, ressaltando que não apenas Dino, mas a indicação para a Procuradoria-Geral da República também é um nome de agrado dos dois. Então, o Paulo Gonet Branco é um nome que agrada também Moraes e que agrada Gilmar Mendes. E agora, o que vai fazer Flávio Dino? Flávio Dino vai fazer um périplo pelo Senado, marcando uma conversa, um café, um almoço, um jantar, com praticamente todos os senadores, independente de coloração político-partidária, a fim de tentar, com diálogo, com carisma, convencê-los de votar nele. Não é simples, mas eu acredito que ele tem as condições suficientes e necessárias para fazer valer aí esses anos de estrada que ele tem no campo jurídico, como professor de direito e também como juiz, especialmente no campo político, porque ali a negociação ela é bem mais política e menos jurídica. Agora, professor, é um Supremo que, aprovado o nome do Dino, fica um Supremo de 10-1. 10 homens e apenas uma mulher, que é a Carmen Lúcia. E o eleitorado feminino teve uma importância muito significativa na eleição do presidente Lula, que, na teoria, defende uma igualdade, uma busca, né, pela igualdade entre os gêneros. Essa pauta foi deixada de lado em detrimento do interesse do Lula, que prefere priorizar um nome que seja da extrema confiança dele depois das condenações que enfrentou, da prisão que enfrentou. Fez isso com Cristiano Zanin e agora repete isso com Flávio Dino. Prioriza o nome de sua confiança em, por exemplo, indicar uma mulher para a vaga da mulher que saiu, que é a Rosa Weber. Adriana, a indicação ela é exclusiva do presidente da República. Os critérios, além da idade, é uma reputação ilibada e notório saber jurídico. É óbvio que há e haverá pressões, e eu gosto muito quando você coloca, na teoria, o governo Lula apresenta-se no espírito da diversidade, da equidade, mas a gente sabe que na prática política ou o judiciário, ela ainda é preponderantemente masculina. Eu falava há pouco,
com as suas colegas, né, da Band News TV, dizendo que, de fato, Lula fica devendo à sociedade brasileira, especialmente ao eleitorado feminino, que foi, desde o início, um eleitorado que preponderantemente estava com Lula e contrário a Bolsonaro. Agora novas indicações e um ministério um pouco mais diverso. Eu digo um pouco mais sem nenhum demérito, porque se melhorar um pouco já melhora muito, dada a escassez de mulheres com posição ali de mando dentro do governo. Quer dizer, tem algumas, mas ainda poderia ter muito mais e com novos nomes e expressões mais diversificadas, não é? Então, de fato, existe essa pressão. Lula decide por um nome de sua confiança, ele provavelmente crê num nome que, se no embate, seja em algum aspecto na sociedade ou com os outros poderes, vai para o enfrentamento, como parece ser o perfil de Dino. Agora, de fato, fica muito ruim por conta de tirar, na verdade, aposentada uma mulher e entrar agora um outro homem, 10 homens e uma mulher na Suprema Corte. Fica muito reducionista, né? Eu até disse também que antropologicamente falta mais uma visão feminina capaz de olhar em termos de valores e possibilidades as ações que chegam até o Supremo Tribunal Federal. A gente pensa bem parecido, viu, professor? Porque foi o que eu comecei hoje entre nós dizendo, que ao defender isso, não é uma crítica direta ao nome de Flávio Dino, mas é o reconhecimento de que uma corte de 10-1 é uma corte que não expressa a visão feminina, o conhecimento feminino não estará representado e não expressa o que é a sociedade brasileira hoje, né? Sem dúvida, Adriana, sem dúvida. Vamos juntos. Obrigada demais pela entrevista, viu, professor? Estamos aqui sempre. Eu também, quase sempre estou por aqui, daqui a pouquinho eu vou à universidade, tem outras entrevistas, mas é um prazer estar com você, Adriana, com o Fábio, e sempre com a equipe aí da Band News FM que está nos bastidores. Meu desejo de uma excelente tarde a todos vocês, um abraço fraterno e cordial. Muito obrigado, professor Rodrigo Prando, cientista político, professor da Universidade Mackenzie. Um abraço. Até a próxima. Até.